Abra sua Bíblia na carta aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler versículo 29 e versículo 30. Romanos, capítulo 8, verso 29 e verso 30. A palavra de Deus diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Pai amado, dá-nos mais uma vez entendimento da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz, não a voz dos homens com filosofias e doutrinas próprias, mas a doutrina de Deus, a palavra de Deus que liberta, que alimenta. É essa que precisamos, Senhor, e te pedimos, pelo poder do Espírito Santo, fala ao nosso coração, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que possamos dar ouvidos à Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra. Entrego a minha vida ao Senhor e clamo pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela unção do Espírito Santo, para que eu seja capacitado a ministrar a palavra com verdade, para que ela nos abençoe a todos essa noite. É o que eu te peço, entregando esta ministração em Tuas mãos e orando com os irmãos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo diz nesse texto uma grande verdade, entre outras coisas, que ele fala sobre nós, sobre a igreja. Ele fala que Deus de antemão nos conheceu, nos predestinou, e diz no versículo 30 que ele também nos chamou. E a esses que ele chamou, ele justificou. Nós fomos justificados por Deus. Você crê nisso? O que significa isso? Eu, pecador, fui tornado justo por causa do sangue de Jesus. Falamos sobre isso ainda hoje pela manhã. E aí nos tornamos justos aos olhos de Deus, não porque fizemos alguma obra de justiça, mas porque Jesus fez a obra por nós, verteu seu sangue para nos purificar. Então, o que a Bíblia diz é que nós que fomos justificados, primeiramente fomos chamados. Se eu perguntasse a você essa noite, você crê que você foi chamado por Deus? Será que todos nós aqui teríamos esta convicção? Porque, na verdade, é isso que a Bíblia está afirmando. Você que crê em Jesus, você que tem a certeza de fé, porque a fé é a certeza, não é? A fé não é uma dúvida. Eu que creio em Jesus, o creio, porque por Ele fui chamado. E às vezes a gente, ao ouvir esse termo chamado, fica limitando o escopo dessa palavra. Todo cristão foi chamado por Deus. A gente às vezes imagina que foram chamados os diáconos, foram chamados os pastores, os líderes de algum ministério, mas na verdade estes também foram chamados para um serviço específico, mas todo cristão é um chamado por Deus. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque aqueles que não se voltam para Deus, que ignoram o seu chamado, não podem ser escolhidos. Mas todo cristão foi chamado por Deus. E Paulo trata isto de uma maneira bem simples. A estes que ele predestinou, ele também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. Então, todo justificado é, antes de tudo, um chamado. Pensando nisso, queridos, eu quero compartilhar com você um texto que está em 1 Timóteo. Abra aí a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 3, para que a gente faça uma reflexão essa noite a respeito desta característica que nos foi apresentada.
somos chamados por Deus. Primeiro você precisa se convencer disso. Talvez você diga, pastor, eu não tenho nenhum ministério na igreja, eu não estou atuando em nenhuma área de trabalho da igreja, mas você tem um chamado. Mesmo não estando atuando diretamente em nenhuma área, você certamente tem um chamado. Então eu quero refletir com você em 1 Timóteo capítulo 3, e é um texto que normalmente é usado, e para isso foi escrito, né? Esse texto foi escrito por Paulo para dar orientação a Timóteo na escolha de pastores e na escolha de diáconos. Aí talvez você diga, ora, eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu talvez não tenha esse chamado de Deus para a minha vida. Então, o que esse texto tem a ver comigo? Vamos pensar um pouquinho nisso. Será que Deus requer apenas de pastores e diáconos, que são também chamados, e mais ainda para algo específico? Mas será que Deus requer apenas destes um comportamento exemplar? Ou requer de toda a igreja esse mesmo comportamento? O fato de sermos chamados, o fato de sermos filhos, o fato de sermos justificados por Deus, tornados justos apesar dos nossos erros e pecados, traz sobre nós uma responsabilidade que é igual a de qualquer outro. O pastor e o diácono não estão acima de você no que se refere ao comportamento e à postura. A Bíblia está sendo específica nesse texto porque sobre estes chamados para essa função específica deve haver uma observação maior desses princípios. Eles precisam ser analisados de acordo com esses princípios para que possam exercer o ministério. Mas, numa forma geral, todo cristão deveria atender a esses requisitos. Todo cristão, por ser um chamado de Deus, deveria apresentar esse mesmo comportamento. Senão eu vou acreditar que pastores e diáconos são mais importantes do que eu, membro da igreja. Senão eu vou acreditar que existem duas classes de cristãos, como a igreja erradamente há muito tempo ensina. Existe o clero e existem os leigos. Como se fosse uma classe específica de gente mais importante. O pastor não é mais importante, o diácono não é mais importante do que nenhum cristão, porque todos nós somos cristãos e irmãos. O que acontece é que nós temos uma função específica. O diácono para servir especificamente a igreja, e o pastor para ensinar, para atender, para cuidar. Mas não há uma diferença hierárquica, não existe uma diferença de importância, afinal a Bíblia diz que todos são iguais diante de Deus e que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o mesmo requisito que pesa sobre a vida de um líder, pesa também sobre a vida de um membro comum da igreja, chamado por Deus, porque todos fomos chamados pelo Senhor. A única diferença é que, para estes especificamente chamados, isso é observado, isso é vigiado. Você é livre, a gente não vigia a sua vida. Pastores e diáconos são vigiados, para que esta característica seja sempre apresentada por eles, mas ela deve ser igualmente apresentada por todos nós. Então, esta palavra, irmãos, é para todo aquele chamado que deseja servir a Deus. Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Somente para ser salvo? Não, a Bíblia diz que o Senhor ordenou aos seus discípulos que pregassem o Evangelho. Então, todo cristão tem a função mínima e básica de pregar a respeito da sua fé, de propagar a sua crença. Você tem essa função dada por Deus. E, para isso, esses requisitos precisam ser obedecidos na sua vida. Quem ouviria você pregar, você compartilhar, você testemunhar, se a sua vida não fosse regrada? Se o seu testemunho não fosse exemplar?
Então, essa regra vale para todos nós. Servir a Deus é um grande privilégio, irmãos. Servir a Deus em qualquer área, em qualquer coisa, em qualquer ofício, em qualquer atividade, dentro ou fora da igreja, é um grande privilégio. Nenhum de nós tem direito a isto. Nenhum de nós pode reivindicar, eu mereço servir. Nenhum de nós merece servir. É-nos dada esta bênção, esta oportunidade, este privilégio. Mas em nós também devem ser encontradas as características descritas aqui nesse texto e em tantos outros das Sagradas Escrituras. Seja em que nível for, qualquer nível de serviço a Deus, eu preciso me enquadrar nos requisitos deste texto. E é isso que eu quero compartilhar com você essa noite, para que a gente tenha consciência de que a nossa vida, por nos chamarmos cristãos, ela tem que ser diferente. Ela não pode ser como a de todos os outros. Quem deseja servir tem um desejo digno, porque é bom servir. E nós fomos chamados para isso. Paulo começa logo no primeiro versículo de 1 Timóteo capítulo 3, dizendo: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aspirar, desejar. Se eu desejo servir, eu estou desejando algo bom. Agora, como é que é essa aspiração? Será que é um desejo só para que eu tenha um destaque? Só para que eu seja reconhecido e louvado pelos outros? Ou é um desejo porque eu quero servir mais e melhor com o dom que eu creio Deus tenha me dado? Há muitos que almejam o episcopado, mas porque têm uma ideia errada do que é o episcopado. Há pessoas que almejam ser pastores porque pensam assim: olha, eu não dei certo em nenhuma profissão na vida. Já tentei de tudo, já fiz tudo que é curso, não consegui dar certo em nada. Vou ser pastor. Tem alguns colegas que brincam comigo lá no trabalho, dizendo assim: eu vou ser pastor também, arrumar uma igreja, vou ficar rico. Não é assim que as pessoas falam, irmãos? É ou não é? É. Por quê? Muitos talvez estejam na igreja almejando por essa razão errada. Almejam a fama, almejam a posição, como se fosse fácil. A vida de um pastor sério e correto não é fácil não, irmão. Pastor que tem vida fácil é igual mulher que tem vida fácil, como se diz aí, né? É prostituto. Entende isso? É prostituto. Então não é fácil, mas a pessoa almeja, de repente, pela motivação errada. Almeja o serviço, mas pela motivação de ficar em evidência, pela motivação de ser reconhecido, de ser louvado, de ser aplaudido. Mas o que a Bíblia diz como verdade é que se eu desejo servir, eu desejo uma coisa boa. Esse desejo deve estar em todos nós, pela motivação certa. Eu quero servir a Deus. Eu não quero apenas receber, eu quero dar. Eu não quero apenas ser beneficiário, eu quero beneficiar também. Então, é uma excelente obra almejada, como diz Paulo. Só que, para servir, não basta apenas desejar servir. Esse não é o único requisito mencionado aqui na Bíblia. Para servir, há vários requisitos aqui. Então, nós precisamos entender que Deus não está desesperado à procura de trabalhadores que o sirvam. Deus não está desesperado implorando para que alguém decida servi-lo. Deus tem pré-requisitos, e são grandes, e são exigentes. Eu querer servir é muito bom, como diz Paulo, mas Deus não está de pires na mão implorando o trabalho de nenhum de nós. Poder entrar, poder me engajar nesse trabalho é um grande privilégio para mim. E a Bíblia nos diz, num texto do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 9, exemplifica essa situação. Lucas capítulo 9, verso 57 até o 62, diz assim:
Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus disse isso? Porque certamente encontrou no coração daquele que manifestou esse desejo de segui-lo, e Deus sabe todas as coisas. Como eu disse, almejar é bom. Mas por que eu almejo? Esse disse para Jesus: eu vou seguir o Senhor aonde eu for. Mas Jesus conhecia-lhe o coração e sabia que ele estava fazendo isso apenas por interesse, apenas porque imaginava que ao seguir Jesus sua vida seria um mar de rosas. Jesus então logo diz para ele, o dispensando: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, se você acha que vem atrás de mim para viver em palácios, para dormir em berços de ouro, você está enganado. Pode voltar, você não serve. Continua a palavra de Deus dizendo também assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nesse segundo caso, foi Jesus que o chamou. Nós fomos chamados. Ele disse: segue-me. Mas este que foi chamado argumentou, dizendo: não está na hora, Senhor. Deixa primeiro eu resolver algumas coisas. Deixa eu sepultar os mortos. E isso não quer dizer que alguém tinha morrido e ele queria ir no enterro, não, tá? Não entenda isso, não. Deixa sepultar os mortos quer dizer o seguinte: deixa morrer meus parentes, deixa o tempo passar, deixa eu ficar mais livre, deixa eu ficar com mais condições, que aí eu te sirvo. Aí Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. Você vem e me segue. Ele também foi descartado por Jesus, porque colocou outras prioridades acima do chamado de Deus, mostrando que Jesus não está desesperado atrás de trabalhadores. E continua o texto dizendo no verso 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de Deus. Mas um que se mostra disposto a segui-lo, mas ainda preso a alguns sentimentos, ainda preso a outras prioridades, Jesus também diz a estes algo que nós conhecemos muito bem: quem põe a mão no arado, olha para trás, não está apto. Ao pôr a mão no arado, a gente só pode olhar para frente. O passado passou. Aquilo que nos prendia fica para trás. Não tem volta. Servir a Deus é um caminho sem volta. Excelente obra almeja quem almeja o episcopado, sabendo que muita coisa ficará para trás. Não é uma brincadeira, não é um passatempo. Eu vou ser pastor por algum tempo. É gostoso, é legal, é bacana, é muito bom, é um grande privilégio ser pastor, mas o Senhor virou prioridade. Todas as demais coisas ficam para trás. Compromissos familiares ficam para trás. Festinhas de família ficam para trás. Outras coisas que me cercavam e faziam parte da minha vida ficam para trás. São feitas em outros dias, não na hora que eu estou servindo a Deus. Há uma responsabilidade. E Jesus lembrou muito bem nessas coisas. Então, ele não está de pires na mão implorando o trabalho de ninguém. Embora ele nos recomende orar por trabalhadores, ele não aceita qualquer trabalhador. Nem aquele que deseja, porque depende do desejo, da origem desse desejo no coração da pessoa. Além desses requisitos, aí sim vamos lá ao texto em 1 Timóteo capítulo 3, Jesus, a palavra de Deus, mostra aqui outros requisitos que nós temos que observar, e isso, como eu disse, vale para todos, embora especificamente seja para pastores e diáconos, mas, de uma forma geral, mexe com todos nós chamados, escolhidos para servir ao Senhor. Então, olha para o texto e veja como a sua vida se enquadra nesses requisitos. Primeiramente, versículo 2, é necessário, portanto, que o bispo, leia-se pastor, presbítero, tudo é a mesma coisa,
seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Ao pastor, ao diácono, o requisito é ser irrepreensível, não sujeito à repreensão. O que eu faço para não estar sujeito à repreensão? É só não errar. Amém? É fácil não ser repreendido. É só não errar. Mas o difícil é não errar, né, pastor? Quem não erra? Alguém diria, errar é humano, aquela frase que a gente tanto invoca. Mas para ser irrepreensível, eu preciso me esforçar ao máximo para não errar. Só pastores e diáconos? Você pode errar à vontade? Você acredita mesmo nisso? Que Deus está querendo isso só de pastores e diáconos? E que eu, cristão, fiel a Deus, posso errar à vontade? Vida irrepreensível, entenda bem, não é ausência total de pecado. Porque se fosse ausência total de pecado, ninguém estaria qualificado. Dá para entender? Deus não está requerendo de mim o impossível. Deus nunca requer de nós o impossível. Mas vida irrepreensível é vida sem culpa. E como é que a culpa se estabelece? A culpa se estabelece quando o pecado que todos nós cometemos não é confessado e deixado. Aí permanece a culpa. Há alguém aqui que não peca? Há alguém aqui que não erra? Ao olhar para o pastor e para o diácono, você acha que eles não pecam? Você acha isso? Eu, quando era pequeno, eu olhava o Papa na televisão e eu achava que o Papa era um santo, sabia? Eu nem imaginava que ele ia ao banheiro, é verdade. Quando eu era garoto, eu achava, o Papa não pode ir ao banheiro, o Papa não deve fazer necessidades, é coisa muito feia para ele fazer. Você acha também isso, que pastores e diáconos não pecam? Não. Mas o problema da vida irrepreensível é não permanecer a culpa, não ter culpa no cartório, irmãos. Vida irrepreensível é vida limpa, e vida limpa só se consegue com pecado confessado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O que traz a culpa é o pecado não confessado, não tratado, não deixado. Lá em Provérbios 28:13, a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Vida limpa, vida irrepreensível é uma vida de confissão, porque não podemos enganar a Deus. Leia comigo o Salmo 139. Salmo 139, versículo 23 e 24. Vamos ler aí na palavra de Deus. Salmo número 139, versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é vida irrepreensível. E quem está dizendo isso é Davi, não é? Que não foi um exemplo de homem sem pecado, mas foi um exemplo de homem com um coração de Deus, que ao pecar, voltava-se para Deus, se arrependia e pedia sempre a Deus, Senhor, me mostra onde eu estou errando, vê se há em mim, eu não enxergo, mas vê, Senhor, porque o Senhor enxerga melhor do que eu, o meu julgamento sobre mim é sempre falho, tudo que eu julgo sobre mim é falho, irmãos. Nós nos julgamos mal, aos nossos olhos somos sempre bons, os outros é que estão errados. Nós somos maravilhosos, os outros é que erram conosco. Não é assim que a gente faz? Por isso Davi diz, Senhor, vê, faz o seu julgamento, vê se tem algum caminho mau em mim. Senhor, vê se tem alguma coisa ruim, porque eu preciso deixar isso. Eu preciso ter uma vida irrepreensível. Veja o que diz o Salmo 32, no versículo 1 até o versículo 6, no Salmo número 32,
Diz assim também Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, má intenção. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus gemidos constantes todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Isso aqui é a vida irrepreensível. Não é uma vida perfeita, mas é como diz Davi: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não sou eu que escondo os meus pecados. O homem irrepreensível não esconde os seus pecados. Ele os confessa e os deixa. Quem cobre os meus pecados é o Senhor. Bem-aventurado é o homem cujo Senhor cobre os seus pecados, e como diz o verso 2, a quem o Senhor não atribui a iniquidade. A iniquidade foi praticada, o pecado foi praticado, mas o Senhor não atribui a ele, porque foi confessado e foi perdoado. Isso é para todos nós, irmãos. Isso quer dizer vida limpa diante de Deus, vida de comunhão com Deus, vida sem reservas diante de Deus, sem dolo, sem má intenção, como está escrito na palavra, vida sem escândalo. O que Paulo quer dizer aqui sobre a vida do diácono, sobre a vida do pastor, ao dizer deve ser irrepreensível, o diácono tem que ser experimentado, e se mostrar irrepreensível, então está apto, é porque não pode haver escândalo. Isso é só para os diáconos e pastores? Os demais membros da igreja podem viver escandalizando? Podem viver sendo motivos de escândalo para o mundo? O que você pensa sobre isso? Continua o texto também nos trazendo outra recomendação, versículo 4 e versículo 5, diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha a conclusão de Paulo. E agora o verso 12, no mesmo texto: o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Você vê que os requisitos se repetem? Os chamados são diferentes, mas os requisitos, as condições são praticamente as mesmas. Diz o texto: governe bem a sua própria casa, mantenha os filhos, crie os filhos com disciplina, com respeito. Isso é só para pastores e diáconos, irmãos? Quer dizer que os seus filhos podem fazer o que quiserem, isso? Podem tocar o rebu na igreja? Você crê nisso? É só pastores e diáconos que estão sendo exigidos dessa maneira? Pensa bem comigo. Governar bem a própria casa. E Paulo ainda diz assim, porque se isso não acontece, se nem da sua casa cuida, como é que vai cuidar da casa de Deus? É algo completamente incompatível, incongruente. Se você não cuida da sua casa, como é que você vai cuidar da casa de Deus? E aí eu pergunto, quem foi chamado para cuidar da casa de Deus? Pastores e diáconos. Hoje pela manhã, se você não ouviu a palavra, escute depois pela internet. Todos nós temos o privilégio de estar na casa do Rei. Todos nós temos a bênção, o privilégio de cuidar dessa casa, de cuidar da nossa vida. Mas como vou cuidar dessa se a minha casa não está sendo cuidada? Amados, Deus está nos chamando para esse cuidado. Eu mostrei no início da mensagem, todos nós fomos chamados. Você tem um chamado. Não ignore, não ache que só quem tem um chamado são os pastores e diáconos.
Todo cristão tem um chamado. E para exercer esse chamado, todo cuidado você tem que ter com todas essas áreas e outras mais que Deus vai nos mostrar. Veja, ele nos fala de cuidar do nosso lar. Homens, vocês precisam cuidar do lar de vocês. Mulheres, vocês precisam cuidar do lar de vocês. Como vão pensar em cuidar de alguma coisa na igreja, se o dever de casa mais básico não foi feito? Como, se a coisa mais simples que está ao alcance de todos nós, o nosso lar, não está sendo cuidado? Se a minha vida não é regrada, como eu posso me envolver em algum serviço da igreja? Como é que a gente tem governado o nosso lar? Como tem sido o governo da nossa casa? Amados, palavras para reflexão, não para acusação, mas para reflexão, para a gente pensar a responsabilidade que Deus nos deu de cuidar de um lar, de cuidar de uma casa, de uma família. É um bem muito precioso, assim como a casa de Deus, como eu disse pela manhã, mas cada um de nós precisa enxergar isso. Como eu tenho enfrentado as dificuldades? Cuidar de casa, irmãos, é cuidar de dificuldades. É ou não? Tem alguma casa aqui que não tem nenhum problema? Tem alguma casa aqui que é tudo uma maravilha? Nunca tem um problema na sua casa? Ah, eu quero ir para lá. Tem alguma casa aqui que é um mar de rosas? Não, irmãos, casas têm problemas, casas têm dificuldades, tem ou não tem? Mas nós precisamos enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades. Cuidar bem da sua casa, Paulo não está dizendo de mantê-la pintada, mantê-la arrumada, isso também faz parte, não é? Se não a sua casa for uma bagunça completa, não é? Mostra também que você não está cuidando. Mas não se limita a esse cuidado físico da casa, mas se limita, se abrange também a administração dos conflitos, a administração dos problemas. Nós fomos chamados por Deus para cuidar, para enfrentar essas dificuldades. Não existe família perfeita. Você concorda comigo? Ou você acha que a sua é perfeita? Tem alguns que dizem, a minha é, pastor, a minha é. Já vi que não é. Só por você dizer isso, já vi que você é o defeito dela. Já vi que você é o defeito. Irmão, não existe família perfeita. A vida não é uma novela. A vida não é um conto de fadas em que tudo é perfeito e maravilhoso. Não há família perfeita. A família do pastor não é perfeita, a família dos diáconos não é perfeita, mas Deus requer de nós um cuidado redobrado. E isso é requerido de você também. Deus não está esperando que a sua família seja perfeita, mas está esperando que você cuide dela. Dá para entender a diferença? Deus não está exigindo nenhuma perfeição, mas está exigindo empenho para que você cuide dela. Porque se você não consegue cuidar nem dela, como é que você vai pensar em cuidar da casa de Deus? A prioridade do líder, a prioridade nossa é cuidar da nossa casa. Você lembra do que disse Josué lá em Josué 24:15? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o alvo, irmãos. Esse é o alvo. Não adianta você estar muito bem com Deus se a sua casa não está servindo ao Senhor. A sua casa não é composta só por você. É a sua casa, é a sua família. É claro que não temos responsabilidade sobre as escolhas dos nossos filhos. Você pode ser um servo de Deus fiel e um filho seu escolher outro caminho. Você não vai ser condenado por isso, porque você não tem a responsabilidade sobre o livre-arbítrio de ninguém. Entende? Deus nos deu o livre-arbítrio, mas o que você puder fazer, o que você tinha que fazer, você fez. Então, há uma sensação de dever cumprido, embora o resultado não tenha sido exitoso, mas você fez, você não se omitiu. Essa é a consciência que nós temos que ter para com Deus.
fizemos o que estava ao nosso alcance, cuidamos da nossa casa, cuidamos do nosso lar, queremos servir ao Senhor. Todos nós, irmãos. E o que está acontecendo hoje na igreja? Com que facilidade gente que se diz cristã está desistindo do casamento? Está usando o divórcio como a primeira opção e não como a última. Você já parou para pensar nisso? A primeira opção não é o divórcio. Se ele acontecer, ele tem que ser a última das últimas, depois de todo esforço, de toda diligência. Mas ninguém mais quer se esforçar, porque todo cuidado dá trabalho. Se eu te der alguma coisa para cuidar, qualquer que seja, eu estou te dando trabalho. Quando Deus disse ao homem, deu a ele o jardim e disse, cultivai e guardai, Deus estava dando trabalho ao homem. As pessoas acham que o trabalho entrou só quando Adão pecou, porque aí Deus falou, agora você vai do suor do seu rosto, né, tirar da terra o sustento. O trabalho entrou antes, irmãos. O trabalho ficaria mais difícil depois do pecado. Mas Deus sempre chamou o homem para trabalhar. Quando manda cultivar e guardar, já está dando trabalho. Eu te dou um cachorrinho para cuidar. Você já teve um cachorrinho? Toda criança diz, pai, compra. Quem vai dar banho? Eu. Já aconteceu isso? Nunca mais o cachorro tomou banho na vida dele. Só no primeiro dia. Não é assim? Porque cuidar dá trabalho. Cuidar de qualquer coisa dá trabalho. Cuida desse instrumento aqui, dá trabalho. Cuida desse carro, dá trabalho. Cuidar dá trabalho, irmãos. Cuidar de uma família dá um trabalho danado. Cuidar de um casamento dá trabalho. Mas o povo não quer trabalhar. Então a coisa mais fácil é o divórcio. Divórcio não dá muito trabalho. Dá alguma despesa, né? Mas a gente gosta de gastar dinheiro para não ter trabalho, né? O dinheiro é um instrumento para nos livrar de trabalho. Então, a gente faz isso como primeira opção, ao invés de fazer como a última. Se não cuidar da sua casa, como você vai pensar em cuidar da casa de Deus? Guarda isso no teu coração. É um requisito de Deus. Versículo 5 diz assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Essa ênfase de Paulo em cuidar da igreja de Deus, fala a nós da nossa vida com a igreja. Ser um chamado por Deus requer que eu tenha uma vida com a igreja. Eu não fui chamado por Deus para ter lá um relacionamento com Deus e o resto não quero saber. Não existe relacionamento com Deus sem relacionamento com os irmãos. Dá para entender isso? Preguei há pouco tempo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É impossível achar, não, eu com Deus estou muito bem, mas não quero falar com ninguém da igreja. Eu não gosto desses irmãos, tudo falso, tudo cobra. Então eu venho aqui, faço, né, o meu sinal da cruz, tenho o meu com Deus, mas com os outros não quero nada. É impossível servir a Deus sem ter um relacionamento com a igreja. Quando Paulo fala do chamado, ele diz de cuidar da igreja. Todo cristão foi chamado para cuidar da igreja. A Bíblia diz que nós somos embaixadores da parte de Deus. Embaixador representa, concorda? Estamos representando, estamos cuidando, zelando. O zelo da minha casa consumirá, diz o Senhor. E nós não temos zelo por ela? Como pode uma coisa dessa, é incompatível? A igreja precisa ser cuidada por todos que querem servir a Deus. E não estou me limitando ao prédio. Não estou falando de limpeza do prédio. É importante? É importante. Mas cuidar da igreja não é só cuidar do prédio. Porque o prédio não é a igreja. O prédio é o local da igreja. A igreja somos nós. Cuidar da igreja é cuidar dos irmãos, é cuidar das vidas que aqui estão. E como é que se faz isso? Olha o Salmo 100. Você conhece o Salmo 100? Versículo 2 do Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, não é isso que diz? E depois, servi ao Senhor com
alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Como é que eu tenho que cuidar da igreja? Com alegria. Não pode ser um peso para mim. Ai, lá vou eu cuidar daquela gente chata que eu não aguento mais. É a mesma coisa, os mesmos problemas. Não pode ser assim para mim. Não pode ser assim para você. Porque essa gente chata sou eu também. Você já viu como você é chato? Você já se olhou no espelho? Você se aguenta? Eu sou chato, irmãos. Eu não sei como é que a minha esposa me aguenta. Terça-feira vamos fazer 30 anos de casado. É uma heroína. É uma santa. Como é que ela... Eu sou chato demais, irmãos. Você é chato. Tenho que dizer isso para você. Se você quer achar alguém não chato, não adianta procurar na igreja, porque só tem gente chata aqui. Todo mundo é chato. Todo mundo tem problema, então tem que ser com alegria. O serviço a Deus tem que ser com alegria. O que a gente faz tem que ser com alegria, sem negligência. Jeremias 48:10, o que diz lá? Maldito que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser sem amor, não pode ser sem alegria, não pode ser um fardo. Não pode ser desse jeito. Deus não aceita esse tipo de serviço. Como cuidar da igreja? Já sei que tenho que primeiro cuidar da minha casa. Mas por que tenho que primeiro cuidar da minha casa? Porque preciso cuidar da igreja. Uma coisa está atrelada à outra. E você precisa cuidar da igreja. Ah, o pastor que cuide. Ah, os diáconos que cuidem. Irmão, você é a igreja. Você pode cuidar muito mais de uma pessoa do que eu. Eu não sei o que acontece com todo mundo. Nem todo mundo me procura para dividir algum problema, mas aquele que não fala de repente comigo, fala com você. E você pode ser um instrumento. Mas como você vai ser um instrumento se nem a tua casa você cuida? Se você não tem alegria nas pessoas, se você não quer a comunhão, se você rejeita a aproximação, como que isso vai se dar? Não pode acontecer. Ou se você faz isso relaxadamente. Queridos, cuidar da igreja requer dedicação. A igreja não é aquele bichinho de estimação que eu citei ainda há pouco. Eu quero um cachorrinho, eu quero um cachorrinho. Depois que o cachorrinho chega, você nunca mais cuida dele. Só quer passear para mostrar para os outros. Não é assim que funciona? Dar banho, tirar a pulga, ninguém quer. Agora, passear e mostrar que é meu cachorrinho. Mas quem pagou o veterinário dele? Quem cortou as unhas, quem deu o banho, quem tirou a pulga dele? Não foi você, né? Mas você quer mostrar teu cachorrinho para os outros. Igreja não é assim. Igreja se cuida com empenho. Olha o que Paulo diz para a gente em Atos capítulo 20. Veja só a dedicação que é requerida de quem quer cuidar da igreja do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 18 ao 21. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Olha o trabalho diligente de Paulo, versículo 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, porquanto eu vos protesto nos dias de hoje. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E no verso 31, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vós. Esse é o trabalho de Paulo naquela região. Trabalho todo dia, diário, ensino, admoestação, conversa, gabinete, dando o seu tempo, fazendo melhor. É assim que se faz a obra de Deus. Ninguém pode cuidar relaxadamente. Ninguém pode cuidar como um cachorrinho de estimação. Alguém cuida.
Eu só quero passear para dizer, eu sou o pastor. Eu só quero levar na coleira para mostrar, que lindo meu cachorrinho. Não, você tem que cuidar da casa de Deus. Você tem que se empenhar por ela. Você não tem que ter uma igreja apenas para dizer, a minha igreja. Não, você é a igreja. Você tem que lutar por ela. Você tem que trabalhar por ela. Você tem que investir nela. É isso que Deus está requerendo de todos nós, não apenas de alguns de nós. Isso precisa ficar claro. E a gente precisa se envolver com a igreja. E não com algo que nos tire desse foco. Ainda falando a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, verso 4, Paulo diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Além de cuidar ser uma prioridade, é algo que precisa ser quase que exclusivo. Se colocar em primeiro lugar a obra na qual estou envolvido. Então, é um requerimento para todos nós. Outra coisa importante, agora também para todos, não só para os pastores e diáconos, versículo número 3, voltando lá ao texto. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. Versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Como você vê, praticamente, novamente, os mesmos requisitos. E dentre eles, eu destaco a vida com o dinheiro. Não avarento, não cobiçoso de sórdida ganância. Amados, muitos estão buscando a Deus pelo que Deus pode dar, como eu já disse aqui no início. Pela vida melhor que Deus pode dar, pelo dinheiro que Deus pode dar. Isso é avareza, isso é amor do dinheiro. E segundo diz a Bíblia, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Há uma frase muito conhecida de que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, um péssimo senhor. O dinheiro pode servir a você, mas ele não pode ser o seu patrão. Dá para entender isso? E isso é só para os pastores e diáconos? Isso é para todos nós, irmãos. Como é que anda o nosso relacionamento com o dinheiro? Sabia que a gente tem um relacionamento com o dinheiro? Todos nós temos. Pode ser pouco, pode ser muito, mas há um relacionamento ali envolvido. O avarento, como diz Paulo aqui, não deve ser o servo de Deus, ele ama ao dinheiro. E isso é a raiz de todos os males. Todo aquele que tem esse relacionamento de amor com o dinheiro tem um problema na sua vida. Tem certamente um problema que mais cedo ou mais tarde vai se manifestar através das suas atitudes. O que a Bíblia diz sobre isso? Leia o Salmo 62, o versículo 10. Salmo número 62, versículo número 10. Olha como a palavra de Deus trata deste assunto em diversas passagens das Escrituras, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Salmo número 62, verso 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Porque o coração está sempre com a possibilidade de ser seduzido. Jesus ensinou, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro for o dinheiro, o teu coração estará no dinheiro. O Salmo diz assim, se você prosperar, quem não quer prosperar? Todos queremos prosperar, mas olha o perigo, se você prosperar, não ponha o seu coração na sua prosperidade. A prosperidade, que a princípio pode ser uma bênção, tem a capacidade de se transformar rapidamente em maldição. Não cobiçoso de sórdida ganância é o princípio de Deus para aquele que foi chamado e que quer servir a Deus. O que é viver sem cobiçar?
Irmãos, vamos ao livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria de Deus. Alguns versículos para a gente pensar. Provérbios 21, 26. Está escrito: o cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O cobiçoso quer reter, o justo quer dar. O justo quer abençoar, o cobiçoso quer juntar, é o que diz a palavra de Deus. Provérbios 28, 25, mais adiante. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Dinheiro é motivo de briga, briga na família, briga entre os irmãos, desentendimentos de toda sorte. Por causa da cobiça, as contendas são levantadas, queridos. Veja também a Bíblia em Tiago, agora, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 3. Livro do apóstolo Tiago, no capítulo número 4, versos 2 e 3. Olha o que ele diz: cobiçais e não serve para nada. Nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantos problemas por causa da cobiça, por causa de um relacionamento errado com o dinheiro. E sabe o que a cobiça também produz? Leia a Bíblia agora comigo em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9. Está escrito: melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Andar ocioso da cobiça. Veja, irmãos, cobiçar dá preguiça. Sabia disso? Cobiçar leva à preguiça. Não leva a trabalhar mais para conseguir, leva à preguiça, à ociosidade, porque quem cobiça quer que chegue de graça, quem cobiça normalmente inveja, olha para o outro e diz: olha como ele teve sorte. Não, ele trabalhou por isso, mas na tua mente foi sorte, né? O céu se abriu e ele recebeu. Então a pessoa cobiçosa normalmente também é preguiçosa. E aquilo que a gente precisa fazer, irmãos, é imitar o apóstolo Paulo. Olha o que ele faz, voltando lá a Atos capítulo 20, Atos dos Apóstolos, como lemos, aquele texto em que ele mostra todo o seu empenho, toda a sua diligência. No capítulo 20, no versículo 31 em diante, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O pensamento de Paulo para se empenhar não era obter um salário melhor. Ele não visava isso. A ninguém cobiçou nada. Serviu porque sabia que tinha que servir. Esse problema é um dos maiores que nós temos nos nossos relacionamentos. Fazer as coisas sem interesse. Nós somos contaminados por um jogo de interesses, irmãos, que sem querer a gente acaba fazendo sem se dar conta. Trato melhor aquele, porque aquele tem mais para me oferecer. Me dou melhor com aquele outro, porque aquele outro, de repente, pode ser um benefício para mim. Sem perceber, a gente cobiça. Sem perceber, a gente se move por interesses. Nossos relacionamentos são baseados em interesses escusos, quando não deveria ser. Toda e qualquer contaminação nessa área é uma contaminação que dá muito problema para a nossa vida. E isso nós precisamos pensar e meditar muito bem. Veja mais também o que diz em Romanos capítulo 13, verso 8. Já estou encerrando, falta só 2 horas de pregação. Tá bom? Romanos capítulo 13, verso 8.
A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, por quem ama ao próximo tem cumprido a lei. O que quer dizer isso? Paulo estava falando da vida financeira do pastor, da vida financeira do diácono, e eu estou trazendo isso para toda a igreja. O que Deus está dizendo? Não deva nada a ninguém. Problemas acontecem por causa das nossas dívidas, por causa de dívidas não pagas, de dívidas que a gente fez e depois bota na conta de Deus. Você já viu quanta gente bota dívida na conta de Deus? Ah, eu peguei o cartão de crédito e comprei pela fé. Isso quer dizer o quê? Que Deus é que vai pagar essa conta. Não é isso? Quer dizer? Pela fé quer dizer isso. No final, quando vier o extrato, Deus está aqui, ó, foi pela fé, o senhor agora paga. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Deva somente uma coisa, o amor. Porque qualquer outra coisa atrapalha o nosso relacionamento. Fico devendo ao irmão, fico devendo ao outro. Entre nós, a Bíblia chega a dizer o seguinte: empreste sem esperar receber de volta. Que é já para não ter problema. Se não é para fazer assim, diga não. Ontem nós ouvimos aqui, sim, sim, não, não. Ah, o irmão me pediu um dinheiro emprestado, mas eu espero receber de volta, então não vou emprestar. Não posso. Ah, mas não posso, porque eu espero receber de volta. Se eu não sei que você não vai pagar mesmo, então não dou. Porque se emprestar, não espere receber de volta. Porque senão vai dar problema, irmão. Mas o que a Bíblia diz para mim é não fique devendo nada a ninguém. Então a Bíblia fala para o credor e a Bíblia fala para o devedor. Para o credor diz, não espere receber de volta. Para o devedor, ela diz, não fique devendo. Cuide da sua casa. Cuide das suas finanças. Falando a cristãos, irmãos, o que tem de mau testemunho hoje, de cristão sem crédito, com nome no SPC. Claro que existem exceções, eu não estou qualificando todo mundo aqui como irresponsável. Talvez você esteja assim, você é um funcionário do Estado, não recebe, não? O pezão te deu uma pesada, não foi isso? É. E aí, você não teve jeito? Mas outras, eu estou falando daqueles que de forma irresponsável compram o que não podem, fazem dívidas que não podem pagar, e aí se sujam, porque foram irresponsáveis. Você é cristão, o nome de Jesus está sobre você. Você não pode fazer isso, não tem, não compra. É simples assim, não pode, não faz. Porque a ninguém você deve dever coisa alguma. Não pode ter gente te cobrando, não pode ter você pulando para o outro lado da calçada para desviar de gente. Isso não pode acontecer. Isso é testemunho, queridos. Nós não podemos fazer isso. Não podemos, a Bíblia diz para nós não sermos fiadores. Você já viu isso na Bíblia? Alguns versículos em Provérbios dizem para não sermos fiadores. Qual o propósito, qual a razão disso? É para não ficar preso a algo que eu não posso pagar. Eu não digo que eu não possa ser fiador em hipótese alguma. A recomendação bíblica, quando fala desse problema de fiança, é eu não ficar preso. Então, por exemplo, você vai fazer um empréstimo de 3 milhões de reais. E diz assim, pastor, seja meu fiador. Eu digo, não posso. Por quê? Eu não tenho como pagar 3 milhões de reais. Se você dissesse assim, eu vou fazer um empréstimo de 20 mil reais, 20 mil eu me esforço, consigo pagar. Aí eu posso ser seu fiador, que eu não vou morrer por causa disso. Entendeu? Agora, 3 milhões eu não posso. Porque senão eu vou ficar preso a algo, e quando você afundar, eu afundo junto com você. Então, ao invés de tirar você do poço, eu mergulho no poço contigo. É isso que a Bíblia diz sobre não ser fiador. Não seja fiador de algo que você não tem condição de pagar. Porque senão você vai se afundar junto com a pessoa. E aí depois, pastor, confiei naquele irmão, eu quis fazer uma caridade. Não, você foi irresponsável. Só fie o que você pode pagar. Só empreste o que você não espera receber. Se receber um empréstimo de volta, é lucro, irmão. Emprestou uma quantia para o irmão que você não espera receber. Se ele te pagar, dê glória a Deus. Aleluia, ele era crente, né? Ele pagou o que devia. Mas se não pagar, não vai ficar chorando,
porque você obedeceu a Deus. Agora, se vai fazer falta, não empresta. Porque aí ele pode não pagar, você vai ficar com raiva dele, vai trazer essa raiva para dentro da igreja, vai ficar de mal com os irmãos. É horrível isso. A Bíblia diz para a gente o que a gente tem que fazer. A gente só não faz se não quiser. E para terminar, querido, volta lá no texto de Paulo, e ele ainda fala de um último requisito aqui também, para o que foi chamado por Deus, e aí inclui a gente, como eu estou te falando, 1 Timóteo, né? Capítulo número 3, veja comigo o versículo número 7, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de quem? Dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Dos de fora quer dizer o quê? A nossa vida com o mundo. Ah, minha vida na igreja é uma bênção. Mas lá fora, como é que é lá fora? Lá fora teu nome está na boca do sapo? Como é que é isso? O bom testemunho dos de fora. Então, a análise que se faz é que você tem que ter um bom testemunho dos de dentro. O diácono tem que ser observado, se mostrar irrepreensível, exercer o diaconato. Foi observado onde? Aqui dentro. Mas tem que ser observado mais aonde? Lá fora. Tem que ter um bom testemunho lá fora. Porque é lá fora que nós temos que ser sal e luz, como disse Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Aonde é que é para brilhar? Aonde que é para salgar? Sal salga dentro do saleiro ou fora do saleiro? É fora do saleiro. A igreja é o saleiro. Eu ser sal aqui dentro é uma coisa, mas eu tenho que ser sal lá fora. A luz tem que brilhar lá no mundo. E é ali que o Senhor está nos chamando para exercer isso. Viver para glorificar a Deus. Cuidando da minha vida, cuidando do meu testemunho. E cuidando de uma coisa que eu vou deixar com você, está só acabando, falta 2 horas. Primeira aos Tessalonicenses, veja aí, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Todo mundo conhece isso aqui. 1 aos Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Algumas versões dizem de toda aparência do mal. Fugir do mal é fácil, é mais fácil. Mas o fugir da aparência do mal também é importante. Não é só ter a consciência limpa. É como diz aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Não adianta, não, a mulher de César parece uma prostituta, mas na verdade ela é honesta. Não funciona isso. Você já ouviu esse ditado ou é muito velho para vocês? A mulher de César não basta parecer honesta, ser honesta, ela precisa parecer honesta. Ou seja, a minha aparência, não só, eu sei o que eu sou no meu coração, não, mas o que eu faço também importa. As coisas que eu faço também importam. A aparência do mal também está em jogo, não é só o mal, mas também a sua aparência, e nós devemos cuidar disso, irmãos. E Deus nos incentiva a fazer isso com alegria, fazer até o fim, sem esmorecer. Agora, o que eu quero deixar por final para você é que há uma promessa de Deus nesse texto aqui, que é uma promessa que se encaixa para todos nós. Voltando ao texto em 1 Timóteo, capítulo 3, veja só o que está escrito no versículo número 13, na conclusão desse assunto. Diz assim: pois os que desempenharem bem o diaconato, o serviço, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É uma promessa de Deus. Aqueles que cumprem bem essa palavra têm, de fato, um reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua vida. Mas, como eu disse desde o início, não ligue isso ao pastor e ao diácono, somente. Ligue isso à sua vida. Nós precisamos dessas instruções. Nós somos os representantes de Deus, irmãos. Nós precisamos apresentar isso. E se isso for feito, há uma recompensa para nós. A recompensa do servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor.
Não foi o que disse Jesus? É isso que nós queremos ouvir do Senhor. Entra na alegria, entra na bênção de Deus. O que adianta fingir que é crente, estar na igreja, não é? Mas não desfrutar do gozo do Senhor. Não adianta nada. É apenas uma aparência. E a gente não foi chamado para viver de aparência. Amém? Aprenda a servir a Deus. Entenda o seu chamado e a responsabilidade que há no fato de você ter sido chamado por Deus. Quero orar por você. Pai, é um grande privilégio ter sido chamado pelo Senhor, ter recebido do Senhor tão grande bênção, mas também tão grande responsabilidade. Nenhum de nós pode desdenhar desse chamado, Pai. Nenhum de nós pode dizer que não foi chamado. A palavra nos disse, aqueles a quem chamou, também justificou. Nós fomos justificados pelo Senhor para viver uma vida de justiça, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades, mas encontra em nós um coração sincero como o de Davi, para dizer, Pai, vê se há em mim um caminho mau, vê se há algo em mim que precisa ser mudado, transformado. Eu quero ser transformado, Senhor. Eu não quero me conformar com os meus erros, com os meus pecados. Eu quero encará-los de frente e mudar. Eu quero mudar a minha vida na família, eu quero mudar a minha vida na igreja, eu quero mudar a minha vida financeira, eu quero mudar o meu testemunho diante do mundo. Eu quero honrar ao Senhor em todas as áreas da minha vida. Eu quero honrar o Senhor, porque o Senhor me chamou, o Senhor investiu em mim, e eu não quero decepcionar o Senhor. Fala com Deus, irmão. Faz a tua oração diante do Senhor agora. Peça a Ele a ajuda, porque Ele nos ajuda, Ele nos guarda, Ele nos revela, o Espírito Santo nos mostra, Ele fala conosco, Ele mostra o que temos que fazer e o que temos que mudar. Que o Senhor nos mostre isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor com alegria.